Vou fazer um apelo aqui aos irmãos e para eles, que você não avalie aqui teologicamente a minha exposição, mas busque ouvir a voz de Deus, porque eu sou muito falho, mas o nosso Deus, apesar disso, vai falar conosco aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10 e no versículo 25. Aproveitar enquanto você está procurando o texto e fazer um agradecimento aqui a todos os irmãos que se envolveram, participaram dos trabalhos que nós realizamos aqui, todos os meses, né? Esse mês em especial a gente fez um trabalho hoje com as panquecas, não foi, irmãos? Quem comeu, estava bom? Se tivesse sido eu que fez, eu ia ficar triste agora, viu? Estava bom, irmãos? Amém ou não? Então, eu gostei, viu? Glória a Deus. E aí, cada mês a gente inventa uma moda, viu, irmãos? Para pagar os boletos. Glória a Deus. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, e o versículo 25, está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, ou, na sua versão, moribundo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra, irmãos, muito conhecida. É uma parábola que Jesus conta, cantada já pelas crianças, pelos jovens, pelas irmãs, por muitos grupos de louvores, é contada em muitos lugares, e cada um conta esta história de uma maneira.
há alguns ensinamentos aqui que são universais, e há outras revelações que Deus decide dar pontualmente ao pregador e trazer uma resposta ao coração de alguém que está desejoso de ouvir uma palavra da parte de Deus. As verdades universais que nós encontramos aqui é que Jesus estava querendo de fato trazer àquele doutor da lei um ensinamento muito mais excelente do que apenas demonstrações que nós encontramos de maneira rasa acerca da prática do amor e de como nós devemos praticar este amor. A pergunta que este doutor da lei faz para Jesus está no âmbito da praticidade. Ele deseja simplesmente receber de Jesus uma receita de bolo, uma receita que mostre para ele o que ele precisa fazer de maneira prática, de maneira rápida. É como um kit de boas maneiras que ele desejava receber de Jesus, para que ele recebesse esse kit, colocasse rapidamente em prática, preferencialmente que aquilo não custasse muito para ele, e ele colocando isso em prática, ele alcançaria salvação, ou seria aprovado pela lei de Deus, ou seria aprovado pelo próprio Jesus. E como de costume o nosso Deus, irmãos, Ele não costuma nos enviar respostas simples, Ele não costuma nos envolver em coisas rasas. Quando nós decidimos buscar de Deus um conhecimento, seja ele qual for, Ele não quer colocar em nós apenas uma receita de bolo, que a gente vai seguir aquela receita e a gente vai colocar em prática de maneira simples e está tudo bem, está tudo resolvido. Não. Quando nós decidimos buscar de Deus uma resposta para este tema ou para qualquer outro tema que nós desejamos receber de Deus um direcionamento, Ele geralmente nos envolve em um processo de mergulharmos um pouco mais a fundo naquilo que nós estamos meditando. Jesus não quer trazer respostas rápidas, Ele não quer nos dar receitas de bolo. Jesus quer que nós conheçamos Ele no profundo, nas profundezas, nos conceitos daquilo que Ele deseja nos ensinar. E talvez aquele homem estava esperando uma resposta simples, talvez ele estava ali esperando uma resposta rápida, e ele faz uma pergunta em um versículo. Jesus responde a ele em cerca de quase 10 versículos, e começa a contar uma história, e não traz para ele uma resposta, mas faz ele compreender qual seria a resposta que ele precisava incorporar para responder aquilo que ele estava questionando. Uma verdade universal sobre esse texto é que o amor, irmãos, é algo que será dolorido, custoso para nós. Amar precisa ter um preço. Praticar o amor, tanto para com Deus como para com o próximo, precisa ter um preço. Não é de graça. Isso aqui para a gente fazer uma introdução ao conhecimento dessa palavra. E quando este homem está perguntando para Deus, para Jesus ali, o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer para alcançar a aprovação do céu, salvação para a sua vida, viver eternamente, Jesus começa a contar esta história de um samaritano, conhecido como o bom samaritano. E ele começa a contar uma história que ele não fala a origem deste homem que foi salteado, este homem que estava à beira do caminho. A Bíblia não fala nada muito profundamente a respeito dele, mas pelo contexto do texto nós conseguimos compreender que parece que o Senhor está falando de um homem judeu, porque quando ele fala de um outro homem que não é judeu, ele se refere a ele como um samaritano. Logo, se este homem que foi salteado fosse também um samaritano, Deus o teria falado, Jesus teria dito. Então a impressão que dá é que Jesus está primeiro já trazendo uma empatia. Jesus está falando de alguém próximo daqueles homens. O doutor da lei aqui era um judeu, e Jesus está começando a contar a história, ao que tudo parece, também de um judeu, um irmão próximo dele, alguém que tinha a mesma criação, a mesma fé, os mesmos valores, os mesmos conceitos que ele. E ele começa a contar a respeito deste homem que foi saqueado e espancado.
e depois que ele passou por este processo de espancamento, de ser assaltado, este homem é largado à beira de um caminho. E Jesus está dizendo na parábola que neste caminho, este homem que estava ali quase morrendo, à beira da morte, ele avista um homem que está chegando, e esse homem que está chegando, aparentemente também, pelo que tudo indica, está indo em direção à sua casa, porque ele está indo para Jericó. Jericó era o caminho da residência, era o caminho da casa, não era o caminho do templo. Então, ao que tudo indica, nós podemos compreender pelo contexto, que este homem, o sacerdote, está voltando da igreja. Ele está vindo de um caminho que geralmente os sacerdotes faziam, e os levitas faziam, saindo do templo e indo em direção à sua casa. Então, certamente pelas vestes sacerdotais daquele homem, daquele sacerdote, pela aparência de crente que ele tinha, aquele homem que está jogado à beira do caminho, olha para ele e com certeza enche o seu coração de esperança. Com certeza ele olha e pensa: este homem é um santo homem de Deus, é um socorro bem presente chegando aí, é um homem do templo, é um homem da religião, é um homem do bem, certamente ele me ajudará. E para a surpresa dele, irmãos, não mais para a nossa, que temos visto isso se repetir cada vez mais, mas para a surpresa daquele homem, aquele sacerdote, vai para o outro lado da rua, ou passa de largo, finge que não viu, passa direto, e mantém aquele homem no mesmo estado em que ele estava, da mesma maneira que ele estava, com o mesmo sofrimento que ele carregava, ele continua, mesmo depois de ter avistado um homem de Deus. E aí Jesus continua o texto, e aí ele vai dizer assim, que depois do sacerdote vai passar um levita. Levita é quem canta na igreja, né, irmãos? Não. Levita é quem cuida da obra de Deus. Levita era aquele que cuidava do templo, que fazia todo o serviço braçal, que carregava a tenda. Amém? Já fica um ensinamento aí para vocês aí. Se alguém vir falar: toca aí, levita. Levita não é só tocar, levita é carregar as pastas, né? As meninas, depois que o coral canta, carrega as pastas, carrega os instrumentos no dia do evangelismo. Levita é quem vem para a zeladoria, ajudar a lavar a igreja, varrer o chão. Esse aí é levita. Amém? Não é quem vem aqui com a agenda cheia, canta bonito, não. Levita é quem trabalha. Olha que pessoa de bom caráter, um trabalhador da igreja, é o levita. E aquele homem olha, o segundo que está vindo é um levita, um trabalhador do templo, um santo homem de Deus, separado para o santo ministério. Ele está vindo. Aquele sacerdote talvez não tenha me enxergado, mas esse levita, um homem de detalhes. Levita é quem prepara a mesa da Santa Ceia. Com certeza esse homem de detalhes, esse homem que arruma os vasos, esse homem que cuida dos paramentos do templo, ele vai me enxergar aqui, aí vai ter socorro. Esse é um homem de trabalho, de braçal, e um homem de trabalho da obra de Deus, ele vai me enxergar, ali há uma esperança. E a Bíblia diz, Jesus está contando a parábola, que este homem também passa de largo, atravessa para o outro lado da rua, e lá se vai de novo a esperança daquele homem. Um judeu, que está machucado. Se a Bíblia está dizendo que ele está quase morrendo, irmãos, com certeza ele está sangrando, está visível que ele estava precisando de ajuda. E o que nós podemos aprender com isso, só até aqui, é que a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está na religião, a nossa esperança não está nos religiosos, não, a nossa esperança não está nos pastores, nos presbíteros. Eles são santos homens de Deus, mas eles poderão falhar. A nossa esperança não está na religião. Mas Jesus continua contando a parábola, e ele diz que logo depois destes dois terem passado, está chegando um homem samaritano. A Bíblia faz questão de dizer de onde vem esse homem, e tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso. A Bíblia não fala do homem
que é samaritano só para dizer que ele é samaritano. Quando a Bíblia está escrevendo aqui, Jesus está enfatizando, está vindo agora um samaritano, ele está dizendo, agora um grande problema se estabelece. Tem um judeu à beira do caminho, um homem ensanguentado e machucado, e está vindo um mestiço, um samaritano, alguém que é derivado de problemas de relacionamento muito grande entre judeus e samaritanos. Samaritanos e judeus não se falavam, eles não tinham comunhão, porque no Monte Gerizim, os samaritanos ergueram um templo para eles adorarem a Deus. Já os judeus não aceitavam aquela adoração, a adoração para os judeus deveria ser em Jerusalém. Os samaritanos eram mestiços de relacionamentos em que o povo judeu se associou a um povo pagão, e dali surgiu um novo povo. E os judeus repudiavam. Olha só que coisa terrível, a Bíblia diz que o judeu no templo orava para que o samaritano fosse excluído da vida eterna. Aqui não tem crente orando assim não, né? Eles oravam assim: Deus exclui o samaritano da vida eterna, aquela raça excomungada. Eles não tinham comunhão. Só que quem está vindo agora é um samaritano, inimigo do judeu, que está à beira do caminho, está sangrando, está machucado, e quem está vindo é o inimigo dele, é o que não fala com ele, é aquele que não tem comunhão com ele. Mas quando ele está vindo, a Bíblia diz que ele enxerga aquele homem à beira do caminho e se move no seu interior de íntima compaixão. Ele se move de profundo amor, ele se move de algo que faz ele se mover, porque amor não é aquilo que nós sentimos, amor é aquilo que nos faz se mover em direção a mudar a realidade de alguém, a mudar a realidade de uma pessoa, de uma família, a mudar a realidade de um contexto de tristeza, de tribulação, a ser canal de Deus para abençoar alguém. É assim que se revela o amor. Amor não tem a ver com o que você acha que sente. Amor tem a ver com o que você faz. E o samaritano está chegando, ele se move, ele sente algo, mas ele não fica com aquele sentimento guardado no peito. Ele imediatamente vai ao pé do homem que está à beira do caminho. E Jesus está dizendo, este samaritano que viu um judeu à beira do caminho, cuidou do judeu. Ele cuidou do homem que foi assaltado, ele derramou um pouco de vinho nas suas feridas, ali para esterilizar, ele coloca um pouco de azeite para suavizar a dor que aquele homem estava sentindo, de repente limpa o sangue, ele começa a demonstrar o amor prático, verdadeiro, real, que se consolidou além dos sentimentos que estava no peito dele, e foi para as mãos dele, ele começa a fazer a coisa acontecer. E quando ele faz isso, talvez ele estivesse já se atrasando para um compromisso, sim ou não? Ele não parou? A vida dele não foi paralisada, irmãos? Amar alguém significa investir tempo. Amar alguém significa mudar um pouco a sua rota, deixar de lado aquilo que é importante para mim e para você. Amar alguém significa que você terá que abrir mão de um sábado, de um domingo, para ir cuidar de alguém. Amar alguém significa que você vai ter que deixar de ir para as rodas mais excelentes que você poderia estar, as rodas de pessoas cheias de conhecimento, cheias de oportunidades, pessoas que poderiam te trazer tantas coisas, e deixar de lado esta roda para ir para uma roda de pessoas simples, que não tem tanto assunto para contar, que não conhece muito daquilo que você conhece, mas que precisa de azeite nas feridas, que precisa de vinho sobre os ferimentos que está sentindo, porque é isso que Jesus está tentando estabelecer no conhecimento daquele doutor, que tinha tanto conhecimento de palavras, mas que não tinha experimentado as mãos que amam para agir. E Jesus está tentando estabelecer isso no coração daquele homem. Para herdar a vida eterna, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, na prática.
Não basta dizermos que amamos, irmãos. Se eu sou muito rico, eu posso doar muito da minha fortuna, daquilo que não me faz falta. Mas eu estou disposto a, como rico, dar o meu tempo. Se eu tenho muito tempo sobrando e pouco recurso financeiro, o meu tempo me sobra, mas eu estou disposto a colocar um pouquinho do meu recurso financeiro. Porque aquele homem não parou por aí. A Bíblia diz, e Jesus está contando esta parábola para o doutor, que depois que ele derrama o azeite, já teve custo. O azeite naquela época era uma iguaria, era uma coisa cara para ele. Derramou vinho. Depois disso, irmão, ainda é, né? Naquela época não, né? Ainda é, né? Tá quanto? Uns 15 reais um potinho de azeite, não é isso aí? Meu Deus, não estou fazendo compra. Coitada da Francine, estou dando pouco para ela. Mas, irmãos amados, depois que ele derrama o azeite, derrama o vinho, ele pega aquele homem, e ele diz assim, ó, se eu deixar ele aqui não vai ser o suficiente. Eu já apliquei um pouco dos recursos que eu tinha, mas não é o suficiente. E eu quero convidar você aqui, nesta noite, nessa reflexão, começa a viver isso em nome de Jesus, é tão maravilhoso. Você que tem um carro, quando acabar o culto, lembra de quem não tem um carro. Você pode chegar tão rápido na sua casa, mas já parou para pensar se você gasta um tempo para levar um irmão e conversando no carro, dando glória a Deus, que culto glorioso, que culto maravilhoso, gasta uns minutinhos a mais. Você que tem um dia de folga, vai visitar um irmão da igreja, um idoso, que os filhos todos já casaram, ele está lá sozinho, sem ninguém para conversar, vai lá. Começa a gastar um tempo praticando aquilo que Jesus fazia com tamanha excelência, e Ele continua fazendo com a gente, porque a Bíblia é bem clara quando diz, Ele não teve por usurpação ser como Deus. Ele não precisava gastar o tempo dele conosco, mas ele decidiu gastar um tempo, dedicar recursos, investir em nós. Ele fez por nós, e ele fez por nós para que nós façamos também pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Que alegria eu tenho quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, irmãos. Eu não tenho muito recurso e nem tenho muito tempo, mas quando eu tenho um tempinho e Deus me permite, irmãos, você vai experimentar da maior alegria que nós podemos ter aqui na terra, se chama comunhão com os irmãos. E eu vou te provar isso na Bíblia. Se você pensa assim, não, a maior alegria é a comunhão com Deus, mentira. Porque se você não tiver comunhão com o teu irmão, você não terá comunhão com o teu Deus. É impossível você se relacionar com Deus se você não está disposto a se relacionar na horizontal. Primeiro aqui, ó, depois lá. Sabe por quê? A Bíblia é bem clara, se você não ama o teu irmão que você vê, como então amará o Deus invisível? Você não vai ter fé suficiente para amar o Deus invisível, se você não praticar o amor com o irmão que você enxerga. Amém, irmãos? Ele continua gastando tempo. Pega aquele rapaz e coloca no camelo dele, ou num cavalo, coloca em cima da cavalgadura que ele tinha, e ele vai levando aquele homem com cuidado até uma hospedaria. É de graça a hospedaria, irmãos? Alguém já ficou em hotel de graça, irmãos? É difícil, não é não? Então aquele homem é levado para um hotel, para uma hospedaria. Chega lá, o homem diz assim, olha, aliás, chega lá, esse homem decide passar uma noite lá. Olha isso aí, irmãos. Ele interrompeu toda a programação que ele tinha, toda a viagem que ele tinha programado, toda a vida que ele tinha estabelecido para aquele dia. Não sei para onde ele estava indo, aquele samaritano, mas ele interrompe toda a programação dele e dorme lá. Ele faz questão de ficar perto. Deixa eu ver se esse homem tem condição de ficar aqui essa noite. No outro dia, pela manhã,
Ele acorda, certamente ele vai olhar se o homem está bem. Esse detalhe não tem na Bíblia, mas é muito óbvio, não é? Ele passou a noite com ele, por ele. Então ele olha, está tudo bem, vai até o responsável pela hospedaria e fala para ele: ó, esse homem está aqui se recuperando. Eu preciso seguir o trajeto aqui, que eu já me atrasei um pouco, não tem problema. Mas tem uma coisa, eu vou deixar pago aqui um pouco de dinheiro. Cuida dele para mim. Faz o que for preciso, o que for necessário para que ele fique bem. E se você precisar gastar um pouco mais, fica tranquilo. Quando eu voltar, eu pago a conta. Esse homem, irmãos, amou aquele que estava, esse samaritano amou aquele homem que estava caído à beira do caminho? Sim ou não, irmãos? Mas ele não amou com sentimento. Ele amou na prática. Ele amou fazendo. Ele amou exercendo. Esse é o convite de Deus para nós aqui nesta noite, que nós comecemos a partir de hoje. Nenhuma palavra que vem do alto vem por acaso. Deus quer estabelecer no meu e no teu coração um tempo de prática do amor, um tempo de entrega, de investimento, um tempo em que nós vamos deixar de lado as diferenças do judeu e do samaritano e colocar em prática o amor. Este homem, quando vê um judeu à beira do caminho, está dizendo: não importa esta rixa, este problema que o nosso povo está enfrentando, o que importa é que nós agora precisamos um cuidar do outro. O nosso Deus é um só, nós somos todos filhos de Abraão, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Importa o amor acima de tudo. O amor precisa estar acima de tudo, irmãos. Diferenças regionais, culturais, de opiniões, de maneiras de olhar as coisas, nós sempre vamos enfrentar. Mas Jesus está fazendo um convite para nós, aqui como fez para este doutor da lei: deixa de lado as diferenças e vai para a prática do amor. A prática do amor é o perdão, a prática do amor é o abraço, a prática do amor é o cuidado, é a atenção, é abrir mão da sua razão por amor ao Evangelho e por amor ao teu irmão. Isto é importante colocarmos em prática. E Jesus encerra a parábola que ele está contando e diz para aquele doutor, faz uma pergunta a ele: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem responde, por óbvio, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quando Jesus está dizendo isso para este homem, ele está dizendo: faça como este homem fez. Primeiro, deixe de lado as diferenças. Tudo aquilo que te faz deixar de praticar o amor, abandone isto no nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus para nós. Segundo, invista tempo. Interrompa a sua trajetória, a sua vida frenética, a maneira louca como você está vivendo, e pare um pouco para olhar ao lado, para ver se não tem alguém caído e morrendo ao seu lado. De repente você está cuidando tanto da sua vida, tem alguém morrendo aí do seu lado e você não está enxergando. É preciso estar com os olhos atentos, irmãos. Tem alguém do nosso lado ferido, machucado, e Deus quer usar você, homem de Deus, mulher de Deus, para fazer a diferença na vida de alguém que está ferido, para fazer a diferença na vida de alguém que está machucado. Somos nós os agentes de Deus. Ele trouxe Jesus para nos ensinar, mas escute, Ele não vai descer de novo só para fazer isso. Ele confiou isto a nós, irmãos. Somos nós quem devemos fazer, somos nós quem devemos colocar em prática isto. E aí eu quero que os irmãos, por gentileza, abram comigo mais um texto da palavra de Deus. Está no Evangelho que escreveu João, no capítulo 13. Enquanto você está abrindo aí João 13,
Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e, dentre leituras e leituras que eu estava fazendo, por acaso, não fazia parte do meu estudo, mas por acaso eu abri ali no livro do profeta Isaías e comecei a ler um pouquinho. Falei, passei os olhos, me interessei pelo texto e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Irmãos, colocar em prática isso não é fácil. Vamos ser sinceros? Não é fácil, não é? Deixar a nossa vida, deixar o nosso tempo, deixar os nossos projetos pessoais, desviar a nossa correria, nossa agenda, não é fácil. Não é fácil. Mas aí eu comecei a pensar nisso, falei, Senhor, eu sei que é o teu mandamento, mas não é fácil. Eu até queria fazer mais, queria fazer muito mais, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu estou cansado. Quantas vezes, irmãos, eu não consigo descansar? Num domingo, a minha esposa sabe, ela está de prova. Se eu descansar assim 20 minutos, eu já levanto, estou atrasado. Porque a nossa rotina é pesada, não é? Eu sei que tem irmãos aqui que já fazem um pouco. Tem alguns que não estão fazendo nada, senão a palavra de Deus não vinha para você. Precisa começar a fazer. E tem aqueles que fazem um pouco. Mas Deus quer mais, Jesus quer mais. Ele está nos capacitando. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está interessado em resgatar os feridos e os machucados à beira do caminho. Jesus quer fazer e Ele vai fazer. Quer um conselho da parte de Deus? Se envolva com isso, porque você vai fazer parte disso. Agora, se você não se envolver, desculpa te falar a verdade aqui, tá? Se doer, desculpa, mas não desculpa pela verdade. Ele vai fazer do mesmo jeito. Se você não fizer, Ele vai levantar outro que vai fazer. Se você não se dispuser, Ele vai levantar alguém que vai fazer. Vai chegar um novo convertido aqui, nesta igreja. Jesus vai limpar ele, dar um banho de sangue nele, vai purificar os pecados dele, vai levantar ele como um pregador da palavra, e você vai ficar para trás. Quer um conselho de Deus? Se envolva com isso. Vai fazer a obra de Deus. Jesus chamou você para isso, para levantar caído, para curar ferido, para investir o seu tempo nisso. Se você não se envolver, problema seu. Eu quero me envolver com isso. Eu quero estar junto com Jesus no projeto santo dele. Você também precisa fazer isso. Cada um pode fazer um pouquinho. E aí eu me debrucei aqui em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, Jesus está passando por um processo de ser moído. O profeta Isaías está dizendo quem seria Jesus lá no futuro. Ele está apontando para o futuro e dizendo assim: ele vai ser o mais desprezado de todos os homens. Não haverá formosura e os homens vão virar o rosto quando olharem para ele. Ele não terá prestígio algum, ele não terá. Será um homem experimentado no trabalho. Quando eu leio isso, meu coração, irmão, se aperta, porque eu não consigo compreender um Deus que tem tudo, descer aqui para ser experimentado no trabalho. Trabalhar é tão difícil, né? Acordar cedo todo dia, pegar o trem, quem pega trem, ou enfrentar o trânsito da Marginal Tietê, 1 hora, 2 de trânsito. Irmãos, trabalhar não é fácil não. Quando Deus castigou Adão no jardim e disse: com o suor do teu rosto você vai comer, ele não estava de brincadeira. Porque o negocinho difícil é ganhar o pão. E Jesus, Isaías está apontando para ele e dizendo: o nosso Deus, o nosso Salvador, o Messias prometido, será um homem experimentado no trabalho. Ele vai descer aqui, mesmo sendo o rei do mundo, do universo, mesmo sendo Deus todo-poderoso, ele desce para ser um homem experimentado no trabalho. Ele vai trabalhar muito, vai ajudar o pai dele lá na marcenaria, vai ser um auxiliar de marceneiro. Ele vai descer para fazer isso. Ele não vai ser prestigiado, ele vai ter uma vida difícil, ele vai ser perseguido pelos homens,
Aqueles para quem ele veio vão desprezar ele, e quando ele for desprezado, ele não vai ligar para isso, vai continuar praticando o amor, libertando os cativos, dando visão aos cegos, libertando os coxos, expulsando demônios, mesmo sendo este homem experimentado de trabalho. Jesus não era um qualquer, não. Ele não estava ali à toa, acordava e não tinha o que fazer, não. Ele era experimentado no trabalho. Já parou para pensar nisso? Um Deus que trabalhava, mas que achava tempo para cuidar do ferido à beira do caminho. Esse é o nosso Deus. E por que eu me atentei a esse texto? Porque Deus está também capacitando a gente hoje, nesta noite. Ele está nos capacitando a gente hoje aqui nesta noite, para que a gente consiga administrar a nossa vida de um jeito, que as coisas vão ser difíceis mesmo, cansativas, mas nós conseguiremos fazer como Ele fez, porque é Ele que está ordenando. Se Ele ordena, Ele se responsabiliza. Ele está dizendo para o homem, doutor da lei, que só estava interessado na teoria da lei, queria arrancar de Jesus conceitos de amor. Ele não queria ouvir essa resposta, ele queria arrancar conceitos. Sabe conceito? Amor só o pastor Nivaldo para definir o amor aqui, de conceito filosófico. Mas é isso que ele queria ouvir. Amar é palpitar o coração. Ele queria ouvir poemas. E Jesus responde para ele: amar é abrir mão do seu tempo, é investir recursos, é abrir mão do seu trajeto, do seu projeto pessoal, por amor a alguém. Vai e faz desta maneira, disse Jesus para aquele homem. E o convite de Jesus para nós é esse. Vamos para o texto então, para a gente caminhar para o final. Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 em diante, e os irmãos vão meditando aí nessa palavra, tá bom? Está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, aqui pode até parecer conceito, tá? Aqui pode parecer conceitual, mas aí vamos para a prática, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e do nada, tomando uma toalha, jogou no ombro. Depois pôs água numa bacia. Sabe quem está fazendo isso? O Deus Criador dos céus e da terra. Ele joga a toalha, se aproxima, e no versículo 5, pôs água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava nos seus ombros. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Parece João Batista, né? Espera aí, mas sou eu que tenho que fazer? Sou eu que tenho que amarrar seu cadarço? Sou eu que tenho que cuidar de você? E Jesus está respondendo para ele, no versículo 7, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavo os pés, não tem partes comigo. Disse então o exagerado Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas lava também as mãos, lava também a cabeça, me dá logo um banho, né? E disse-lhe Jesus: aquele que já está lavado, não necessita de lavar senão os pés. Aqui, antes de continuarmos a leitura, Jesus está trazendo um ensinamento muito interessante. A palavra de Deus nos diz que vós já sois limpos pela palavra, nós já estamos limpos pela palavra. O que Jesus está trazendo aqui é que às vezes a gente se suja um pouquinho no caminho. Nós não precisamos de um banho completo mais, nós já estamos salvos em Jesus, amém? Mas às vezes no caminho tem poeira, no caminho a gente se suja numa fofoca, no caminho a gente se suja numa murmuração,
No caminho a gente se suja numa reclamação. No caminho a gente se suja deixando de fazer o bem, que é pecado. Então são sujeirinhas. E Jesus está dizendo assim: você não precisa ser lavado por completo, porque essa sujeirinha aí é pouco para mim. Eu já te dei um banho de sangue, você já está limpo. O que eu quero ensinar aqui agora é outra coisa, é outro princípio. Não é princípio de salvação, é princípio de servir, é princípio de amar, é princípio de cuidar. É outro princípio, Pedro, calma lá. E aí ele vai para o verso de número 10, dizendo: aquele que está lavado não necessita lavar os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estão limpos. Estava se referindo a Judas. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe Jesus: entendeis o que vos tenho feito? Engraçado que no verso de número 7, Jesus está dizendo para Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberá depois. E aí ele já explica logo depois, né? Isso também é ensino para nós. Ele explica no mesmo dia, na mesma hora ali, depois já explica. Porque quando às vezes Jesus fala: não é o tempo, a gente desanima. Não é o tempo de Deus. Aí a gente quer parar. E às vezes o tempo é daqui a pouco, irmãos. Não pode parar de acreditar, não, nas promessas de Deus, em tudo aquilo que Ele tem prometido, falado que fará, porque Ele fará. Amém? Olha o que Ele fala para Pedro: o que você está agora questionando, você vai saber depois. Talvez Pedro pare e pense assim: meu Deus, quando será que isso vai ser revelado, esse mistério? E Jesus já explica logo 2 versículos depois. Jesus é tão simples, é tão fácil ser crente. É só obedecer e esperar, obedecer e esperar, obedecer e esperar, que Ele explica tudo, Ele desenrola tudo para nós. Versículo de número 11, versículo de número 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, ou felizes vocês serão, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-los digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos ler de novo esse versículo, irmãos. Olha de novo para esse versículo aqui com atenção. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando você está a serviço de Jesus, quando você está obedecendo ao ID do amor de Cristo, nós estamos indo em nome de Jesus. Quem nos receber ali, está recebendo a nós, está recebendo a Jesus, e está recebendo ao Deus Criador, ao Deus Pai também. Quem recebe a nós, irmãos, está recebendo a própria salvação na casa dele. É por isso que nós não podemos deixar de ir, nós não podemos deixar de fazer, nós não podemos deixar de colocar em prática, porque quando nós estamos fazendo, é o próprio Cristo em nós nos enviando, e quem está recebendo a gente na sua casa, está recebendo a presença de Jesus, a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Tem gente sendo curada, tem ferida sendo limpa e sarada, e tem pessoas com a vida sendo transformada, quando nós aceitamos dizer: Senhor, me usa, me envolve no teu projeto precioso. Eu quero encerrar essa palavra e essa meditação dizendo para os irmãos que eu tenho absoluta convicção
de que entraram pessoas aqui também nesta noite, nesta mesma situação deste homem que estava à beira do caminho. Não consigo compreender o porquê você chegou nesta situação, mas certamente, irmãos, todos nós já fomos assaltados pelo pecado. Certamente todos nós já fomos saqueados pelo mundo, pelas concupiscências do mundo, pelo sistema do mundo, por tudo aquilo que nos faz chegar aqui na igreja em uma noite como essa, despedaçados, esperando uma esperança. E quer que eu diga a você uma coisa? A esperança que você tem, que está sendo nutrida pelo Espírito Santo de Deus, não é outra senão a esperança de Jesus, gerando em você uma situação e uma circunstância, em que você já tem buscado na religião, você já tem buscado nos sacerdotes, você já tem buscado esperança nos levitas, você já tem buscado resposta na administração da igreja. Quem sabe você é aquele que está reprovando tudo e todos, olhando para uma situação da igreja e reprovando, olhando para o sistema de governo do mundo e reprovando, olhando para os homens que aparentemente deveriam representar uma esperança para você e não conseguem representar esta esperança para você. Eu digo a você, pelo nome de Jesus e no poder desta palavra nesta noite, que o bom samaritano que é Cristo está passando aqui nesta igreja, neste caminho aqui nesta noite, e ele está bem atento como estava aquele samaritano. Ele está passando pelo caminho e está observando as feridas que foram abertas no seu coração, aquilo que te faz sofrer, aquilo que está doendo, aquilo que precisa de azeite, de vinho, de bálsamo. Jesus está passando na nossa congregação nesta noite, e eu tenho convicção plena pelo poder desta palavra, que Ele hoje vai levantar feridos aqui, que Ele hoje vai fazer com que você e eu saiamos da beira do caminho. Ele nos carregará nas suas cavalgaduras nesta noite, e principalmente Ele não nos deixará mais sozinhos, porque este samaritano sai daquele lugar, vai para uma hospedaria e deixa ali um homem ferido que ele está tratando, que ele está cuidando, que ele está entrando com providência na vida dele, e ele por algum motivo precisa sair dali rapidamente. E foi isso que Jesus falou para nós, quando Ele deu a sua vida em salvação de todos os nossos, de todos nós, em expiação por todos os nossos pecados. Quando Ele sobe ao céu, Ele faz como este bom samaritano, Simeir. Ele diz assim: olha, eu estou indo ali e eu já volto. Você não vai ficar sem alguém para cuidar de você. Eu vou enviar para você uma pessoa divina da Trindade, o Espírito Santo de Deus, e Ele vai cuidar de você. Não importa o preço, não importa quantos dinheiro eu terei que pagar, porque o meu sangue é muito precioso, o meu sangue vale muito, o meu sangue cobre qualquer pecado, o meu sangue vai tratar de você na hospedaria. E se você está na hospedaria de Jesus, fique tranquilo, o Espírito Santo já recebeu a missão de Jesus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Nada nos fará voltar para a beira do caminho, nós não ficaremos órfãos de novo, não ficaremos feridos de novo. Ele vai cuidar de nós, porque Ele disse ali quando Ele saiu da hospedaria: eu vou, mas quando eu voltar, eu vou pagar o que faltar, e eu vou continuar caminhando com este homem. É isto que Jesus fez e está fazendo por nós. Ele foi aos céus, Ele foi ali por um instante, mas o Espírito Santo continua cuidando de nós aqui na terra. Ele é a representação, Ele é o próprio Deus aqui, que está caminhando conosco. E fique tranquilo, porque o bom samaritano prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre. Ele vai voltar, Ele vai nos encontrar ali sendo tratados pelo Espírito Santo, como estamos sendo tratados nesta noite. O Espírito de Deus nesta noite está derramando azeite nas nossas feridas. O Espírito de Deus nesta noite está colocando vinho, Ele está tirando tudo aquilo que afeta as nossas feridas. Ele vai curar as nossas enfermidades. A maior delas, eu sei, é o pecado que tanto de perto nos afeta,
é o pecado que nos faz nos distanciar. Parece que toda vez que a gente peca, a gente arranca a casquinha da ferida, e mais uma vez começa a doer, e a gente parece que não consegue se libertar do pecado, parece que a gente não consegue ser perfeito, parece que a gente é indigno de estar perto de Jesus. Mas fique tranquilo, cada vez que você estiver ferido, o Espírito Santo vai cuidar desta ferida, até que nós chegaremos um dia à estatura de varão perfeito. Nós seremos tratados pelo Espírito Santo, e o dia que o bom samaritano retornar, ele vai nos fazer viver um gozo eterno por toda a eternidade. Louvado seja Deus.